Então, a professora Gisela me pediu para conversar hoje com vocês sobre os requisitos regulatórios brasileiros para avaliação de genotoxicidade de substâncias químicas destinadas a diferentes usos, né? Isso é uma preocupação e uma necessidade global, né? Todos os países têm requerimentos, têm regras, né, para permitir registro, importação, comercialização, transporte de substâncias químicas, né? E é claro que, dependendo o país, dependendo a finalidade de uso dessas substâncias químicas, as exigências vão ser um pouco mais duras, um pouco mais complexas, um pouco mais leves, né? Então, primeira pergunta que vem, né? Por que é tão importante essa avaliação da genotoxicidade de substâncias químicas, né? Conhecer sobre esse perigo em particular que determinadas substâncias químicas têm, né? Então, essa preocupação ela vem da necessidade da proteção da saúde, né? E para isso é preciso identificar que ocorra a identificação de agentes mutagênicos, tanto para células somáticas quanto para células geminativas, né? Então, vamos lá. Só rapidamente a diferença, né? Vocês já devem ter falado bastante de genotoxicidade, de mutação, de carcinogenicidade, mas para a gente entender o que acontece hoje no Brasil e em muitos países, né, precisa fazer essa distinção entre danos em células somáticas e geminativas, né? Então, quando a mutação acontece numa linhagem de célula somática, num tecido qualquer, né, o dano acontece no indivíduo que sofreu a mutação e a sua prole ela não carrega essa mutação. Enquanto, se essa mutação, se esse dano acontece nas células germinativas, né, em geral, para o indivíduo que sofreu a mutação, não tem grandes consequências, mas para sua prole, essa prole pode carregar ou não essa mutação, né? Então, quando a gente tem a mutação em linhagens de célula germinativa, né, espermatozoides ou óvulos, no caso da espécie humana, né, esse indivíduo, esse filho, né, esse bebê, ele vai eventualmente, então, carregar essa mutação e suas células germinativas, elas vão estar comprometidas, elas vão carregar essa mutação. Então, essa alteração genética vai se propagar, né, nas diferentes gerações desse indivíduo. Enquanto quando o dano acontece na célula somática, né, as células germinativas elas estão preservadas, elas não carregam a mutação, mas o indivíduo vai desenvolver essa doença, essa alteração, né? Por exemplo, o câncer, né? Então, mutações das células somáticas estão associadas ao câncer, ao envelhecimento precoce, a uma série de doenças que afetam o indivíduo que sofreu a mutação, enquanto os danos na célula germinativa estão associados a doenças genéticas como hemofilia e também síndromes, como síndrome de Down e assim por diante, né? E o indivíduo que sofreu a mutação na sua célula germinativa, como eu disse, tem uma vida normal, enquanto a sua prole carrega essa mutação, eventualmente, claro, se ela for dominante sempre, se ela for recessiva, ela precisa estar em homozigose para poder se manifestar na prole, né? E isso vai ser importante quando a gente verificar as regras de avaliação do perigo de certas substâncias destinadas a usos específicos, como, por exemplo, os agrotóxicos, aqui no Brasil, que hoje seguem as regras de classificação do GHS. Bom, então... Fábio, Oi. Fábio, gostaria só de fazer uma pequena contextualização histórica dessa questão. Certo. No início, quando a sociedade de mutagênese começou, a grande preocupação, que se estudava inclusive raio-x, né, era os mutágenos físicos, a preocupação primordial eram as células germinativas. Só que como percebeu-se que não era tão simples
fazer essa avaliação, levando em conta as células germinativas. E logo na sequência, começaram a surgir vários ensaios onde a mutação estava ocorrendo na célula somática, e por aquele período também, nos anos 70, começou então essa a gente entender que processos de carcinogênese e de mutagênese tinham muita relação. Então, apesar da sociedade ter sido criada com a motivação da célula germinativa, o campo da pesquisa derivou para a área de células somáticas e carcinogênese, a ponto das pessoas entenderem que mutação e câncer eram a única conexão que existia, só se preocupava com a mutação, porque se preocupava com o câncer, né? Então, isso é uma coisa importante, porque para os mais jovens, parece que isso sempre foi a regra, mas para os nós mais velhos, a gente percebe que a motivação era anterior. E agora, o mundo da mutagênese está de novo olhando com uma curiosidade enorme a questão da célula germinativa, a mutação na célula germinativa, de certa forma, agora resgatando a preocupação primordial da sociedade quando esta foi criada. Então, eu acho bastante relevante, nesse momento, essa fala muito importante do Fábio ter mostrado isso com muita clareza, porque a gente se esqueceu desse assunto, na verdade, né. Então, era só esse comentário que eu queria dizer. Perfeito, exatamente isso, né? E boa parte disso aconteceu por causa do teste de salmonela e da sua grande correlação Exata com os dados de carcinogênese em roedores, né? Então, perfeitamente. né, a correlação boa, né, mais de 70% entre positivo no teste com salmonela e positivo no teste de carcinogênese com ratos e camundongos, fez com que, né, direcionasse o estudo, né, basicamente para células somáticas, né, Exato. professor? E com isso, hoje, surgiu uma nova demanda, né? A gente vai precisar gerar novos bancos de dados, considerando também as células somáticas, principalmente em relação ao uso do GHS, né, do Global Harmonization System, que a Das ONU células germinativas, você quer propôs, dizer, e considerar agora isso, as células germinativas, isso, exatamente. perfeitamente, graças ao GHS, né? Bom, então como é que acontece no Brasil, né? A avaliação da genotoxicidade, ela é uma, como eu disse, uma etapa essencial de qualquer bateria de avaliação de segurança de substâncias químicas, né? Quando eu digo qualquer substância, fármacos, agrotóxicos, cosméticos, produtos utilizados em alimentos, saneantes, produtos de uso industrial, eles precisam passar por uma bateria de avaliação de segurança, incluindo toxicidade aguda, crônica, genotoxicidade, teratogenicidade e assim por diante, né? Claro que a exigência vai ser maior ou menor em virtude do uso, mas todas passam por essa bateria de avaliação de segurança química. E no Brasil, então, os aspectos legais relacionados à segurança química são gerenciados em paralelo pela Anvisa, que foca na proteção da saúde humana. Então, os requisitos que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabelece, eles são voltados basicamente para garantir que os seres humanos expostos a essa substância não vão sofrer danos genotóxicos, enquanto a Unidade de Segurança Química do Ministério do Meio Ambiente é responsável pelas questões ambientais da gestão dos produtos químicos, né? Então, seria o foco dessa unidade garantir que essas substâncias não causariam danos aos outros organismos da biota, do ecossistema, né? Então, na maioria dos usos, a palavra final ela tem que ser dada por essas duas agências e uma negativa de uma delas pode inviabilizar, então, o registro, a produção, a comercialização, a distribuição de um produto químico. Bom, então, como é que a gente avança, né, nessa avaliação da genotoxicidade, né? Avança com base no desenvolvimento de vários testes in vitro e in vivo, né, que são aplicados em conjunto
em baterias que permite avaliar o perigo relativo à genotoxicidade das substâncias, né? Aqui é importante dizer que não tem um teste único que permita avaliar todos os tipos de danos ao material genético possíveis, né? Então, para que a gente possa cobrir o maior espectro de danos que podem acontecer no material genético, se utiliza um grupo de testes, e esses testes, normalmente, eles são feitos em etapas, né? A gente só chega em testes mais complexos se os resultados nos testes mais simples são favoráveis, né? Então, eu só vou partir para um teste in vivo se o resultado in vitro for, for controverso, não for claro, ou se eu quiser, né, mostrar com maior peso de evidência que, apesar de um resultado positivo, ou seja, uma substância mostrar potencial genotóxico in vitro, isso não vai ocorrer em vivo, né? Cada vez mais está difícil justificar o uso de um teste em vivo com animais. A gente vai discutir isso um pouquinho mais adiante, né? Então, uma bateria mínima de testes, né, deve ser capaz de fornecer o máximo de informações sobre a genotoxicidade de uma substância. Em outras palavras, o menor número de testes possível deve fornecer um conjunto de informações suficientes para que eu possa decidir sobre a segurança do uso dessa substância ou não, né? Os testes que devem ser incluídos na bateria, né, eles precisam ser adequados e apresentar elevada eficiência para detectar alterações no genoma, os diferentes tipos de alterações possíveis, né? Então, ele tem que ser uma bateria que inclua um conjunto mínimo de testes, mas esses testes sejam abrangentes e com alta sensibilidade. E a extensão da bateria de testes deve ser compatível com a extensão da exposição humana, né? Em outras palavras, quanto maior e mais heterogênea a população potencialmente exposta a essa substância, maior e mais abrangente deve ser a bateria de testes, considerando toda a variabilidade que existe, tanto na própria espécie humana, quanto nas características de exposição de diferentes grupos populacionais e também na necessidade da extrapolação de dados obtidos in vitro ou em animais para a espécie humana, né? E tanto o uso de animais quanto a quantidade de animais empregadas nos testes devem ser reduzidas, ou seja, um menor número possível de animais vai ser usado para garantir, né, todas as questões éticas e também a segurança do resultado gerado. Bom, então uma bateria básica de avaliação de genotoxicidade, independente, né, agora do uso ou do país, mas uma bateria simples, uma bateria que geralmente ela é considerada adequada, ela inclui um teste de mutagenicidade com bactérias, geralmente o teste de Salmonella microsoma, porque ele é o mais utilizado, tem o maior banco de informações, e também ele é a base para a identificação de estruturas de alerta que são utilizadas nos modelos in silico computacionais, um ou dois testes in vitro com células de mamíferos para avaliar tanto mutação gênica, como, por exemplo, o teste com células de linfoma de camundongo, quanto para avaliar danos cromossômicos, né? Por exemplo, teste de micronúcleos ou aberrações cromossômicas em células de mamíferos também, né? Então, a gente tem o teste de Salmonella, um ou dois testes, né, para poder cobrir o máximo de danos em células de mamíferos, e um ou mais testes em vivo para avaliar mutações gênicas ou cromossômicas em células somáticas e ou germinativas. Lembrando que essa é uma abordagem em etapas, né? A gente vai chegar no in vivo dependendo dos resultados obtidos in vitro, tanto nos testes com bactérias quanto nos testes com células de mamíferos, né? E sempre que possível, né, devem ser utilizados protocolos amplamente aceitos e validados internacionalmente, né, para que esse dado ele possa valer em diferentes países. E nesse sentido, os protocolos da OECD, né, eles exercem, né, um papel fundamental na harmonização dos testes de genotoxicidade empregados para finalidades regulatórias. E isso também é alavancado porque quem utiliza protocolos do OECD e realiza
os testes, de acordo com as boas práticas de laboratório, têm os seus resultados enquadrados no acordo de aceitação mútua dos resultados, que prevê que qualquer país membro da OECD, signatário, né, da OECD, deve aceitar os testes que foram realizados de acordo com os protocolos do OECD e levando em consideração as boas práticas do laboratório, tanto para a finalidade proposta quanto para qualquer outra finalidade relacionada à saúde humana e proteção do meio ambiente, né? Ou seja, se eu fiz esse teste aqui no Brasil, um teste de genotoxicidade, seguindo fielmente os protocolos do OECD, num laboratório credenciado, validado, que utiliza as boas práticas de laboratório, esse resultado deve valer não só no Brasil, mas como qualquer outro país ligado ao OECD, Estados Unidos, países da União Europeia, outros países do Mercosul e assim por diante. Com relação aos testes da OECD, né, basicamente 12 protocolos vêm sendo utilizados e aceitos no âmbito regulatório, né, que cobrem o máximo possível de tipos de danos, tanto in vitro quanto em vivo, considerando células somáticas e células germinativas, né? Então, seguindo essa abordagem em etapas, os primeiros testes a ser realizados, então, testes in vitro de mutação gênica, com destaque para o protocolo ECD 471, que é o teste de mutação reversa em bactérias, ou o teste Salmonella microsoma, ou ainda, né, o teste de Ames, que sofreu uma pequena adaptação agora em 2020, né, uma pequena correção, na verdade, em 2020. O protocolo ECD 476, que é o teste in vitro de mutação em células de mamífero, utilizando os genes HPRT e XPRT, que foi revisado em 2016. O protocolo ECD 490, que é o teste in vitro de mutação gênica em células de mamífero usando o gene da timina quinase, que também foi revisado recentemente, né, em 2016. Agora, testes in vitro, então, de aberrações cromossômicas, então, testes com células de mamíferos, nesse caso. Então, o protocolo OECD 473, que é o teste in vitro de aberrações cromossômicas em mamíferos, revisado também em 2016. O protocolo OECD 487, que é o teste in vitro de micronúcleos em células de mamífero, revisado também em 2016. Os testes in vivo de mutação gênica / aberrações cromossômicas com células somáticas. Então, nós temos uma opção, que é o protocolo ECD 488, que é o ensaio de mutação gênica em células germinativas e somáticas de roedores. Esse é um teste muito bacana, né, porque permite avaliação numa única rodada de danos, tanto nas células germinativas quanto somáticas, e desvantagem, né? É um teste em vivo, mas do ponto de vista regulatório, de peso e força da evidência, ele é um teste muito importante. Os testes em vivo de aberrações cromossômicas em células somáticas, então, o protocolo ECD 475, que é o teste de aberrações cromossômicas em medula óssea de mamíferos, também revisado em 2016. O protocolo ECD 474, teste de micronúcleos em eritrócitos de mamíferos, lembrando que esse também é um teste em vivo. Aí o quinto grupo, os testes em vivo de danos ou reparo de DNA em células somáticas, né? Então, protocolo ECD 486, que é o teste em vivo de síntese não programada de DNA, conhecido como UDS, em células hepáticas de mamíferos. Esse é um teste já que não foi atualizado ainda, a versão válida é de 1997. O protocolo ECD 489, que é o ensaio em vivo de cometa alcalino em células de mamíferos, também de 2016, revisado em 2016. Os testes em vivo de mutação gênica e aberração cromossômica em células germinativas, que é o mesmo protocolo que a gente já comentou, né, o 488. E, por último, né, os testes em vivo de aberrações cromossômicas em células germinativas, esse focado nas células germinativas, que são os protocolos 483, que é o teste de aberração
cromossômica em espermatogônias e mamíferos, e o 478, que é o teste de dominante letal em roedores. Também esses últimos dois revisados em 2016. Então, a gente vê que, do ponto de vista regulatório, esses são os 12 protocolos considerados mais importantes. Contudo, a gente vai ver que já existem algumas restrições para os testes em vivo, né? E algo que é algo importante, né? E que vai implicar em mudanças no ambiente regulatório com relação aos testes aceitos para registro e, enfim, autorização dos produtos químicos. Bom, e o Brasil, particularmente, né? Isso é uma questão mundial, mas e o Brasil? Né? O Brasil ainda não estabeleceu um regulamento federal harmonizado para avaliação de genotoxicidade de produtos químicos em geral, né? O que isso quer dizer? Alguns países, bom, basicamente, a União Europeia criou o sistema REACH, que trabalha com diferentes quantidades, tonelagem, né? Produção da substância por ano. Então, quanto menor a quantidade, mais simples a bateria de avaliação de genotoxicidade, porque se considera que é uma produção mais restrita e menos indivíduos vão estar expostos. Quanto maior a tonelagem da substância química, mais complexa é a bateria, considerando que maior número de pessoas, de indivíduos, vão estar expostos, né? Mesmo na União Europeia, fármacos e agrotóxicos têm exigências próprias, mas outros produtos de uso industrial, enfim, na indústria de produtos de limpeza, saneantes, seguem, então, essa norma geral, que é o REACH. Vários países têm adotado normas semelhantes, né? Por exemplo, existe o REACH coreano, né? Então, a Coreia está usando a mesma abordagem, né? E outros países como a Austrália, enfim, também estão seguindo nessa mesma linha, né? Então, nós não temos essa regra geral no Brasil. O que nós temos são normas e recomendações para avaliação de substâncias destinadas a usos específicos. Então, no Brasil, a gente tem regras para agrotóxicos, para fármacos e impurezas em produtos farmacêuticos para uso humano. Aqui não estão enquadrados os fármacos de uso veterinário, para saneantes, para alimentos e seus ingredientes e para cosméticos. Então, esses 5 grupos de uso de substâncias químicas. No caso dos agrotóxicos, quem regulamenta, então, o registro de agrotóxicos no Brasil é a Lei 7.802, de 1989, que foi regulamentada pelo Decreto 4.074, de 2002, e que proíbe o registro de agrotóxicos, seus componentes e preservantes de madeira, se forem mutagênicos, carcinogênicos, teratogênicos ou causarem distúrbios hormonais, né? Em outras palavras, serem enquadrados como interferentes endócrinos. Então, qualquer produto que tenha uma ou mais dessas características não pode ser registrado e, consequentemente, não pode ser produzido, importado e comercializado no Brasil para ser usado como agrotóxico ou preservante de madeira, né? Essa mesmo arcabouço legal também proíbe agrotóxicos com características que causem danos ao meio ambiente, né? Então, isso está claro na legislação, mas a aplicação ela é um pouco confusa, um pouco nebulosa, não é tão clara assim, né? E claro, nessa legislação tem uma série de outras regras, né? Tem restrição para substâncias que se provem mais tóxicas para o homem do que para animais de laboratório, enfim, tem uma série de questões embutidas nesse conjunto de legislações, né? Mas, oi. Fábio, eu gostaria só de fazer um comentário que normalmente, quando a gente está falando de leis, as leis em geral são mais vagas, né? Elas dão a diretriz que a gente deseja. Então, a lei brasileira, ela tem essas diretrizes, vamos dizer, mas cabe depois aos órgãos que serão os implementadores regulamentarem isso em portarias, em documentos regulatórios que estão abaixo dessa lei,
né, da lei e Uhum. do decreto. Então, e eu concordo com o do Fábio comenta, que quando essa parte que diz que proíbe agrotóxicos com características que causem danos ao meio ambiente, não foi nunca muito bem explorada, muito bem regulamentada, sendo que a outra parte foi muito melhor regulamentada e foi já, inclusive, melhorada, que nós tínhamos Exato. sérias críticas à anterior portaria, que o Fábio vai comentar agora, e aí, finalmente, depois de muitos anos e muita, assim, aflição dos pesquisadores, eu fiquei extremamente satisfeita com essa Uhum. nova regulamentação, que o Fábio vai comentar bastante agora com a gente, tá bom? Então, eu gosto de Exato. dar boas notícias também, a gente gosta de criticar muito o governo, mas eu acho que nesse caso nós tivemos um avanço considerável na questão, né, com o trabalho da Anvisa aí de 2019, né? Exato. Exato, professor, é isso mesmo. Então, em 2019, a Anvisa publica a RDC 294, né, que é a resolução da diretoria colegiada, né, RDC, que afirma que a categorização do perigo dos agrotóxicos deve ser feita de acordo com o GHS, né, o Global Harmonization System, e com base na avaliação da força e do peso das evidências. Isso aqui foi como a professora Gisela já falou, foi um grande salto, né? Porque o Brasil se alinha com todos os países signatários desse acordo, né, do GHS, dessa diretriz internacional, né, que não é focada em agrotóxicos, é para produtos químicos, né, em geral, qualquer tipo de produto químico, mas que o Brasil bate o martelo e diz, olha, a partir de 2019, os agrotóxicos passam a ser classificados de acordo com o GHS. E essa classificação engloba propriedades físico-químicas, características que conferem periculosidade, como explosividade, por exemplo, categorias de avaliação toxicológica, então perigos para a saúde humana, e ecotoxicológicas, perigos para o meio ambiente. Então, hoje o Brasil vai classificar os agrotóxicos dentro dessa diretriz internacional que, de certa forma, coloca o Brasil alinhado com um bloco de países bastante relevante em termos de planeta, né, de globo. E como é que é essa classificação? Né? Então, do ponto de vista agora apenas de genotoxicidade, né? De mutagenicidade, para ser mais exato. Porque existe a classificação de carcinogenicidade, eu vou falar rapidamente depois. Tá? Então, os agrotóxicos eles podem ser classificados em duas categorias, de acordo com o GHS, para a mutagenicidade. A categoria 1, que é dividida em 1A e 1B, e na categoria 1, então, estão enquadradas substâncias reconhecidamente capazes de induzir mutações hereditárias, ou por serem potencialmente capazes de induzir mutações hereditárias em células germinativas de seres humanos. Vejam, aí a gente volta lá naquela discussão inicial, né? A importância de eu poder identificar substâncias capazes de causar mutações em células germinativas. E aqui ainda entra um fator de maior complexidade, né? Para ser categoria 1, né, eu tenho que ter essa evidência em células germinativas humanas, né? Ou, né, uma evidência propriamente dita, ou eu ter fortes indícios, né, desse potencial de induzir. Assim, então, a categoria 1A é reservada a substâncias reconhecidamente capazes de causar ou de induzir, né, mutações hereditárias em células germinativas de seres humanos, e essa evidência positiva ela é obtida em estudos epidemiológicos em seres humanos, né? Não que a gente faça um teste toxicológico, não é isso, mas seres humanos que foram expostos e que apresentaram essas alterações, essas mutações em células germinativas. Essa evidência, então, ela faz com que a substância seja enquadrada como 1A. No caso da 1B,
né, são substâncias que devem ser consideradas indutoras de mutações hereditárias nas células germinativas de seres humanos. E nesse caso, né, eu tenho algumas opções, né? Eu devo considerar, então, resultados positivos em testes de mutagenicidade in vivo em células germinativas de mamíferos ou resultados positivos nos testes de mutagenicidade também em vivo em células somáticas de mamíferos, combinadas com evidências de que a substância tenha potencial de causar mutações nas células germinativas. Essas evidências de suporte podem, por exemplo, ser derivadas de testes de mutagenicidade e de toxicidade em células germinativas in vivo ou pela demonstração da capacidade da substância ou dos seus metabólitos interagirem com o material genético das células germinativas, ou ainda resultados positivos em testes que demonstram efeitos mutagênicos em células germinativas de seres humanos, sem demonstração de transmissão à prole, né? Por exemplo, aumento na frequência de aneuploidia nos espermatozoides de indivíduos expostos. Agora vejam bem, né? Categoria 1, tanto A quanto B, de certa forma, considera que houve exposição em algum momento de seres humanos e eu pude identificar o dano nas células germinativas desses seres humanos que foram expostos, né? E na categoria 2, então, substâncias que causam preocupação devido à probabilidade de induzir mutações hereditárias nas células germinativas de seres humanos. E essas evidências, né, podem ser obtidas em testes in vivo, com mamíferos, ou, em alguns casos, testes in vitro, obtidos com teste de mutagenicidade em células somáticas in vivo, com mamíferos, ou outros testes de genotoxicidade em células somáticas in vivo, respaldados por resultados positivos em teste de mutagenicidade in vitro, como o teste de Ames, o teste de salmonela. E como observação, né, as substâncias que são positivas em teste de mutagenicidade in vitro com células de mamífero e que apresentam similaridade com base em relação estrutura-atividade, né, os famosos SAR, com agentes mutagênicos conhecidos para células germinativas devem ser consideradas categoria 2 para essa classificação. Então, vocês veem que é uma classificação bastante rígida, né? E aí entra a questão das células somáticas, né? Como é que fica as mutações em células somáticas? No âmbito do GHS, elas são consideradas na classificação de carcinogenicidade, né? Como a mutação em célula somática. Tem ligação bastante estreita com o desenvolvimento de tumores, de cânceres, esses dados em células somáticas são considerados para a classificação de carcinogenicidade das substâncias químicas. Tá? Bom, alguns poréns, né? Até agora, tanto no Brasil quanto em outros países, um produto não precisa ser avaliado em teste de mutação com células germinativas para ser classificado como mutagênico. Né? Então, como a professora Gisela falou bem lá no início, a maioria dos dados são gerados em células somáticas, e isso pode ser um problema, isso é levantado na literatura internacional como um possível problema do uso do GHS, porque se uma substância é enquadrada nas categorias 1A ou 1B, normalmente elas têm seu uso proibido ou severamente restrito, tá? Isso, né, isso pode mudar significativamente a partir do momento que testes com células germinativas passem a ser utilizados com maior frequência. E esse fato, né, então, esse não uso de testes com células germinativas ou menor uso está prestes a mudar, né, porque uma série de ajustes específicos nos protocolos de testes de avaliação de mutagenicidade com células germinativas foram propostos recentemente para avaliar com maior precisão o potencial mutagênico diretamente nas células germinativas e, assim, atender de forma mais adequada os critérios de classificação, por exemplo, do GHS. E, nesse caso, né, essa implementação desses testes com maior precisão configuram um importante avanço, porque existem produtos químicos que não foram detectados em testes baseados em células somáticas, mas foram capazes de causar mutação em células germinativas,
ou que foram mais potentes em células germinativas do que em células somáticas, né? E um exemplo é o 1,1-dimetilhidrazina, né? Que é positivo em células germinativas e não é positivo em células somáticas. E isso tudo, de certa forma, está previsto de uma maneira bastante objetiva nessa nova RDC de 2019. Para fármacos e impurezas de produtos farmacêuticos para uso humano, o Brasil passou em 2013 a seguir as normas do ICH, do International Council of Harmonization, que inclui a maior parte dos maiores produtores e consumidores de fármacos, né, de medicamentos do mundo, incluindo o Brasil, né? Então, o Brasil publicou, né, em 2013, uma diretriz sobre a regulamentação de quais estudos toxicológicos não clínicos e de segurança farmacológicas são requeridos para o desenvolvimento de novos medicamentos no Brasil, e nessa diretriz, o Brasil passa a adotar 2 das diretrizes de CH para avaliação da genotoxicidade. Na verdade, aqui, do jeito que eu coloquei, pode dar uma confusão. O Brasil passou a aceitar todas a seguir, né, a adotar todas as diretrizes do ICH, mas 2 fazem referência diretamente à questão da genotoxicidade dos fármacos e das impurezas em produtos farmacêuticos, né? Lembrando que os fármacos, então, são ingrediente ativo, e os produtos farmacêuticos seria a forma farmacêutica, né? O comprimido finalizado, o xarope, o injetável, assim por diante. Então, que diretrizes são essas, né? A primeira é a diretriz de segurança ICH S2R1, que tem o seu foco diretamente no fármaco, né, que é o ingrediente ativo, ou, às vezes, um medicamento tem mais de um ingrediente ativo, mas são as substâncias ativas dos medicamentos. E a diretriz multidisciplinar ICH-M7, revisão 1, foca basicamente nas impurezas que podem surgir por degradação durante a síntese ou migrar de embalagens para o produto farmacêutico finalizado, tá? E o objetivo principal dessas diretrizes, então, é otimizar a bateria de testes de genotoxicidade padrão utilizadas para essa finalidade específica e fornecer recomendações sobre a interpretação dos resultados e aplicação da abordagem do peso da evidência. Então, ela é uma diretriz bastante complexa. Ela sugere a bateria, ela recomenda o uso dos protocolos da OECD e ela fornece ferramentas para uma interpretação mais robusta e mais padronizada desses resultados, pensando em medicamentos, no nosso caso no Brasil, que vão ser usados para tratamento humano. Então, o ICH ele recomenda 2 baterias que são consideradas equivalentes. Eu posso usar a primeira ou a segunda da mesma forma, com o mesmo peso, né? Então, a primeira opção de bateria inclui um teste de mutação gênica em bactérias, e aí eles dizem com todas as letras, né? Preferencialmente o teste Salmonella microsoma, que é o protocolo ECD 471, revisado em 2020. Um segundo teste citogenético in vitro, né, que se destina a detectar danos cromossômicos em células de mamífero. Aí pode ser o teste de aberrações cromossômicas em células em metáfase, que é o protocolo ECD 473, ou o teste de micronúcleos em células de mamíferos, que é o protocolo ECD 487, ou teste de mutação gênica em células de mamífero usando o gene da timina quinase, que é o protocolo ECD 490. E um teste em vivo com células hematopoéticas de roedores para detectar aberrações cromossômicas em células em metáfase, que pode ser o protocolo OECD 475 ou o teste de micronúcleos, de acordo com o protocolo ECD 474. Vejam, então a bateria que inclui basicamente um teste com bactérias, um teste in vitro com célula de mamífero e um terceiro teste em vivo, tentando cobrir o máximo de danos possíveis, né? Agora, vejam bem, né? Normalmente, quando a gente tem um teste positivo in vitro, principalmente em células de mamífero, ele que vai direcionar a escolha
do teste em vivo, que eu vou fazer para confirmar ou eventualmente descartar o potencial mutagênico do fármaco ou da impureza. A segunda opção de bateria, né, inclui então uma avaliação in vitro, que também é baseada no teste de mutação gênica com bactérias, o mesmo protocolo, né, o SED471, uma avaliação in vivo em 2 tecidos diferentes, geralmente, então, o teste de micronúcleos em células hematopoéticas e roedores, de acordo com o protocolo 478, e preferencialmente um segundo teste para avaliar quebras de fitas DNA em hepatócitos, seguindo o protocolo 487. Vejam, são 2 protocolos diferentes, mas que são realizados, né, com o mesmo grupo de animais. Então, são animais expostos a doses repetidas, e eu coleto 2 tecidos diferentes, né? Então, sangue para detectar micronúcleos e hepatócitos para detectar quebra de fitas, né, pelo teste do cometa. E, com base nesses 3 dados, né, então bactéria e 2 tecidos diferentes de roedores, é possível, então, decidir sobre o enquadramento do fármaco ou das impurezas, né? Então é importante ressaltar que os requisitos do ICH não incluem testes com células germinativas e pressupõe que testes em células somáticas in vivo e dados da avaliação de carcinogenicidade, né, que são outros testes que têm que ser realizados na bateria de avaliação de segurança, são suficientes para prever e proteger células germinativas de efeitos genotóxicos, né? Então, diferente do que acontece no GHS, que para mutagenicidade considera células germinativas e para câncer considera células somáticas, para fármacos, o ICH considera que tanto para mutagenicidade, né, ou genotoxicidade, no caso da quebra de fita de DNA, quanto para câncer, dados com células somáticas são suficientes para a tomada de decisão, né? Essa é uma diferença bastante significativa. Para sanitizantes, né, ou saneantes, o Brasil estabelece RDC, a Anvisa no caso também, né, RDC 59 de 2010, que proíbe a fabricação, importação e comercialização de produtos cuja formulação contenha componentes comprovadamente mutagênicos, teratogênicos ou carcinogênicos para mamíferos, né? Então, de uma maneira bem mais abrangente, né, como disse a professora Gisela. Essa resolução ela é baseada nas disposições da RDC anterior, 40 de 2008, que aprova o regulamentos técnicos de produtos de limpeza e produtos afins harmonizados no âmbito do Mercosul, né? Então, o Mercosul, em 2007, estabeleceu a Resolução 47, que foi acatada pela Resolução 40 de 2008, que serviu de base para a Resolução 59 de 2010. Nos anexos dessa resolução consta o seguinte parágrafo: não são permitidas nas formulações de substâncias que sejam comprovadamente carcinogênicas, mutagênicas e teratogênicas para o homem, segundo a IARC, né, Agência Internacional de Investigação sobre o Câncer ou de Pesquisa em Câncer, ou as substâncias proibidas pela Diretiva da União Europeia CE 67548 e suas atualizações, sendo toleradas substâncias que se enquadram nessa listagem apenas como impurezas aceitas por essa mesma diretiva e suas atualizações, né? Em última análise, então, do ponto de vista de saneantes, o Brasil não estabelece nenhuma bateria especificamente, mas ela sugere que sejam seguidas, né, as diretrizes da União Europeia, né? Então, essas listagens de substâncias proibidas e daquelas que podem ser toleradas como impurezas em pequenas quantidades. Em alimentos, as resoluções válidas hoje são a número 16 e 17, ambas de 1999, e a diretriz 23 de 2019, bem mais atual, né, na verdade, que estabelece os requisitos para avaliação da genotoxicidade válidos tanto para novos alimentos e ingredientes e também para produtos modificados já existentes no mercado, a fim de reduzir risco de câncer associado ao consumo. Então, o foco aqui é bem claro, o foco está no câncer, né? Ou no risco de câncer pela ingestão
desses alimentos. O processo de avaliação inclui diversos testes de genotoxicidade in vitro e in vivo para investigar o potencial carcinogênico dos produtos. Essa bateria, então, para alimentos exigida inclui 2 testes in vitro, teste de mutação gênica reversa em bactérias, que é o teste de Salmonella, microsoma, e o teste de micronúcleos in vitro em células de mamífero, para permitir a identificação de mutações gênicas e aberrações cromossômicas estruturais e numéricas. O interessante é que para alimentos, né, como eles são reconhecidos como seguros, os resultados negativos nos testes in vitro geralmente são suficientes para considerar a substância não genotóxica, sem mais testes. Só vou avançar na bateria e chegar eventualmente num teste em vivo se os resultados forem contraditórios entre o teste com bactérias e o teste em células de mamíferos. Caso contrário, se os dois são negativos, eu paro e considero esse alimento ou esse ingrediente seguro para consumo. No caso dos cosméticos, né, existe uma tendência internacional que surgiu na Europa, né, em 2009 e vem se espalhando pelo mundo, que é o não uso de animais para avaliação de segurança de produtos cosméticos, né? Então, de acordo com o RDC número 83 de 2016, a regra geral estabelece que é proibida a utilização de substâncias com propriedades mutagênicas definidas de acordo com o regulamento da União Europeia 1272 de 2008, em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Então, novamente, para cosméticos, o Brasil está alinhado com as diretrizes europeias. Exceções para essa regra podem ser consideradas pela Anvisa, com base em estudos de avaliação de risco apresentados pelas partes interessadas. Vejam, aqui surge uma novidade bastante interessante, né? É possível aceitar uma substância comprovadamente mutagênica, né? Desde que seja apresentada uma avaliação de risco que demonstre que naquelas quantidades e no uso esperado para aquele cosmético, por exemplo, o risco pode ser negligenciado. Então, eventualmente, a Anvisa pode permitir a presença, estabelecendo o nível máximo para aquele uso pretendido, né? E a avaliação quantitativa de risco, então, de substâncias genotóxicas podem levar ao estabelecimento de doses consideradas seguras, é uma tendência internacional, né? E essa tendência vai gerar uma quebra de paradigma que a gente já vai discutir. Bom, então, ainda com relação aos cosméticos, né, produtos usados para alisar ou ondular cabelos estão sujeitos a uma diretriz, né, uma RDC específica de 2020 a 409, que afirma que os testes genotóxicos, de genotoxicidade e mutagenicidade devem considerar a possível fotoativação induzida pela radiação ultravioleta. Essa também é uma particularidade que distingue esse grupo de produtos específico dos demais, né? É um requisito, vamos dizer assim, exclusivo para esses produtos utilizados para ondular e alisar cabelos, né? E que a gente sabe que alguns produtos realmente eles não são genotóxicos, mas quando eles são quebrados, eles sofrem ativação por radiação UV, passam a ser genotóxicos. Bom, e agora sim, né, esse é um panorama geral, depois a gente pode discutir sobre detalhes sobre eles. Surge... Fábio, Oi. Antes de você entrar agora nos alternativos, eu queria só fazer um fechamento da primeira parte. Quando a gente começa a discutir essa questão de mutagenicidade das substâncias químicas, em geral, as pessoas entendem que se eu fiz um teste de mutação, por exemplo, um teste ENS, a substância é mutagênica, ponto. Como lá na lei de agrotóxicos está dizendo que não posso registrar uma substância mutagênica, as pessoas durante muitos anos ficaram com essa sensação. Ou seja, como assim que existem hoje agrotóxicos que são mutagênicos, sim, e que são registrados? Né? Exato. Por quê? Isso sempre deu muita controvérsia, porque as pessoas estavam simplesmente olhando o que está escrito na lei de forma genérica.
mas não desceram para interpretar melhor esse nível, né, de regulamentação mais fina. Então, com relação ao endpoint mutagênese, que a lei diz lá, porque a lei fala, não pode registrar substâncias mutagênicas, nem substâncias carcinogênicas, nem outras com outras características, né? Mas vamos dar o exemplo dessas duas. O carcinogênico é avaliado por testes de carcinogenicidade, inclusive por testes prévios de mutagenicidade, que pelo peso da evidência vai dizer que aquele composto é carcinogênico, portanto ele vai ser proibido. Quando eu falo de mutagenicidade, eu estou separando o endpoint em relação à questão de carcinogênese. E então a gente tem que ler lá na lei, quando está dizendo não pode ser um composto mutagênico, está dizendo que não pode ser mutagênico para célula germinativa. Então, esse é o grande pulo do gato para o entendimento da regulamentação. E não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Porque as pessoas falam, no Brasil, não é isso, gente. É assim que o GHS coloca a questão, é assim que se regulamenta as substâncias químicas no mundo todo. Portanto, quando eu leio lá uma substância é ou não mutagênica para o âmbito regulatório, a minha pergunta é, ela é capaz de causar mutações germinativas? Se sim, comprovadamente ou por evidências indiretas, eu não vou poder registrar. Agora, eu vou para a próxima pergunta. Ela é carcinogênica? Ah, sim, ela é mutagênica, assim, 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 e tenho evidências que ela pode levar, essa mutação pode levar ao câncer. Então, aí eu vou proibi-la pelo fato dela ser cancerígena ou potencialmente cancerígena. Então, acho que isso é muito relevante que a gente comente aqui para que as pessoas não fiquem confusas na hora que elas vão no laboratório, fazem um experimento, descobrem que aquela substância causou uma mutação e ficam surpresas porque que muitas vezes aquele produto não lhes foi proibido. Né? Então, isso era meio que uma interpretação final daquilo tudo que o Fábio disse, onde todos aqueles... A fala do Fábio, do professor Fábio, o tempo todo foi para a gente classificar uma substância como mutagênica e, entre parênteses, eu já estou dizendo mutagênicas para células germinativas, tá certo? Então, com isso, a gente está mostrando para vocês o uso dos testes de mutagenicidade para a classificação de mutagenicidade no âmbito regulatório, tá bom? Se a gente for falar de carcinogenicidade, a gente teria que ter outra palestra, não é? São outras então, regras e muito outros bem. testes. Exatamente, são outras regras e outros testes. Então, agora, nós vamos, eu acho que é a parte mais legal da aula, né? Onde a gente começa, então, agora a mostrar o que vem aí no futuro. Algumas coisas não é nem futuro, já é presente, né, Fábio? Como que o Fábio vai dizer agora, já é atualíssimo, né? Mas muita coisa, inclusive, será modificada num futuro muito próximo, pela avaliação que a gente tem feito da literatura, tá bom? Uhum. Então, vamos agora para a segunda parte da nossa aula. Perfeito, obrigado, professora. Então, seguindo também uma tendência internacional, né, o uso, como eu falei lá no começo, de animais está cada vez mais restrito. E tem que estar, né, pensando em questões éticas, de bem-estar animal, enfim. Né? Então, existe uma pressão muito grande para a adoção de métodos alternativos para substituir os tradicionais métodos de experimentação animal. Claro que, desde que esses métodos tenham a validade e gerem resultados com qualidades e segurança comparáveis com os testes em vivo, né, em animais. Então, nesse esforço, né, de reduzir o uso de animais em testes toxicológicos, o Brasil criou em 2008 o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONCEA. Esse conselho ele estabelece um conjunto de regras e normas enorme, né? Desde como construir um biotério, como manter as regras para manter animais criados em biotério, enfim, né? Até o uso nos testes toxicológicos propriamente ditos, né? Então,
a abrangência desse conselho ela é bastante grande, né? Com base na criação do Conselho Nacional, em 2014 surgiu a necessidade da criação do Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos, né? O BRACEVAM, que recomenda, né, que recebeu como missão, né, decidir, entre aspas, né, escolher e decidir quais são os métodos alternativos que já podem ser aceitos e válidos, substituindo os testes clássicos em vivo, né? Então, com base nos protocolos da OECD, esse centro recomendou a utilização de 24 métodos alternativos, né? Então, de todos os tipos, vejam, pessoal, aqui, 24 métodos, incluindo teste de toxicidade aguda, crônica, irritação dérmica, irritação ocular, teratogênese, mutagênese, enfim, dentro de todos aqueles protocolos envolvidos na segurança, na avaliação da segurança de substâncias químicas, o Centro Brasileiro identificou 24 que eles consideraram fortes e válidos o suficiente para já substituírem os métodos tradicionais. É claro, né, pessoal? Mesmo parâmetro de avaliação, né? No caso da mutagenicidade, se eu estou falando de micronúcleos in vivo, é um teste de micronúcleos in vitro que tem a mesma segurança e possa substituir. Eu não vou usar um teste de mutação gênica para substituir um teste de micronúcleos, que é uma mutação cromossômica, né? Então isso tem que estar bastante claro. Bom, com base, então, nesses 24 métodos considerados válidos pelo Centro Brasileiro, o CONSEA publicou 2 resoluções. Eu vou falar só da 17, mas é a 17 a 18, né? Porque na 17 está o que nos interessa hoje, tá? Então, publicou a resolução número 17, né, que foi considerado o ponto de partida para a utilização de metodologias alternativas, e essa resolução, ela incluiu um teste de genotoxicidade, mais especificamente de mutagenicidade, que é o protocolo 478 da OECD, que é o teste in vitro de micronúcleos em células de mamíferos. Legal. Então, isso foi incorporado nessa resolução. E qual a implicação disso, né? Essa resolução 17 de 2014, ela também estabeleceu um prazo de 5 anos que terminou, né, em 2019, agora, pouco tempo atrás, para, vejam bem, substituição obrigatória de testes in vivo utilizados para avaliação de parâmetros toxicológicos, como genotoxicidade, para os quais existem métodos alternativos in vitro. Vejam bem, com base nessa decisão, eu não posso, porque é uma substituição obrigatória, né? Então eu não posso mais realizar teste de micronúcleos em animais, camundongos, ratos, ou seja, né, eu sou obrigado a aceitar com a mesma validade que eu aceitava um teste em ratos, um teste de micronúcleo feito em cultura de células, de mamíferos, de ratos, de seres humanos, de camundongos, enfim, né? Então esse é um passo muito, muito, muito importante, né? Claro, eu falei em 24 testes, né? Desses 24, tem a ver com genotoxicidade, com mutagenicidade. Os outros 23 são outros parâmetros importantes da avaliação de segurança, né? Mas nós já temos né? E já não podemos mais, então, usar o teste de micronúcleos in vivo, né? Ô, Fábio, Oi. a gente poderia, só para exemplificar um pouquinho mais, se durante aquela bateria que eu estou tendo que seguir, não é? Uhum. Se o meu novo, ou seja, eu fiz um teste de ENS e ele me deu um resultado, fiz um outro teste que me deu um outro resultado, se a lógica seria confirmar num teste in vivo, isso eu não posso mais fazer para micronúcleos. Se a confirmação cair, né, na categoria micronúcleos in vivo, eu agora tenho que ler lá micronúcleos in vitro, em células de mamíferos, não é isso?
E ele já tem a força de evidência final para decidir como Exatamente. mutagênico. Eu não Então, vou ele mais para frente. altera, não é? Ele altera, de certa forma, a aplicação daquelas baterias anteriores, né? Que vai me obrigar, não porque está escrito naquela bateria, tá? Aham, O que eu devo fazer, mas eu vai me obrigar, por conta desta nova regulamentação, vai me obrigar, né, a não mais fazer aquele teste em vivo com exato. um roedor, né? Não para micronúcleos. Não para micronúcleos, para outros efeitos pode ser, mas para micronúcleos não. Tá? Exato. Então, para micronúcleos, a palavra final é do teste in vitro. Eu não avanço com a bateria. Negativo é negativo, positivo é positivo, exatamente. Né? E isso ganhou uma importância muito grande quando em 2015 a Anvisa reconheceu a validade jurídica da Resolução 17 e publicou a RDC 35 de 2015. Ou seja, né, para qualquer finalidade regulatória, a Anvisa passou a aceitar todos esses métodos alternativos incluídos na resolução do CONSER, né? E passou então a aceitar esses testes no lugar dos testes com animais. Isso foi um avanço bastante grande. E sobre novas tendências, né? Na avaliação de genotoxicidade, né? Então, como a gente enxergava até agora, né, ou vinha trabalhando, né? Então, os dados gerados na avaliação de genotoxicidade, tanto para fins regulatórios quanto para tomadas de decisão, vinham sendo usados de maneira binária, né, classificando as substâncias como genotóxicas ou não genotóxicas. Ponto, né? E essa abordagem, então, é a base do paradigma atual, que está fundamentada em modelos lineares que não consideram limiar de segurança. Ou seja, se uma substância é genotóxica, pelo princípio da precaução, eu não considero nenhuma quantidade segura, né? O que diz o princípio da segurança, o princípio da precaução? Se eu tenho uma molécula de uma substância genotóxica e uma fita de DNA e elas se encontrarem, existe algum risco de ocorrer uma lesão e essa lesão evoluir para um dano mais sério, por exemplo, para o câncer, né? Mas o que se percebeu? Né? Se percebeu que isso não é exatamente verdade, né? Que existem quantidades bastante baixas da substância em que, mesmo as células expostas, os animais expostos, né, do ponto de vista de dano, não diferem do controle negativo, ou seja, não diferem do nível de dano basal de uma população, né? E isso, muito provavelmente, está ligado ao fato dessa abordagem antiga desconsiderar a disponibilidade de barreiras sistêmicas e tóxico-cinéticas. Então, né, muitas vezes eu entro em contato com a substância pelo trato digestivo. Ela é genotóxica, mas quando ela chega no pH do estômago, ela é quebrada. Né? Então, ela não chega nem a circular, nem a entrar efetivamente no meu organismo. E não vai exercer o seu efeito. Né? Ou, muitas vezes, ela é genotóxica, só que o contato acontece pela pele. E na pele essa substância não é absorvida, portanto, ela não vai entrar no meu organismo e também não vai conseguir causar o seu dano. Né? E também, né, não considerava processos de detoxificação, que tem a ver principalmente com a biotransformação, não exclusivamente, mas principalmente, e como vias celulares protetoras, entre elas os principais sistemas de reparo. Então, quando surgiu esse paradigma da não segurança da substância genotóxica, ou seja, qualquer quantidade implica em algum risco, muitas dessas informações eram desconhecidas. E aí, claro, do ponto de vista de segurança, fazia sentido dizer, olha, nenhuma concentração é segura, a única concentração segura é nenhuma, né? Eu não ter contato com a substância. Mas quando a gente avança e começa a entender a questão das barreiras, da toxicinética, dos processos de detoxificação e dos mecanismos de reparo, por exemplo, isso passa a ter uma importância muito grande, porque eu posso estar exposto a uma quantidade dessa substância e o meu risco não diferir das pessoas que não estão expostas. Né? Eu tenho a mesma chance de desenvolvimento de um câncer, por exemplo. Né? E isso, né, está levando a uma tendência internacional de mudança de paradigma, que vai incluir, então, que passa a incluir
avaliação quantitativa de risco para substâncias genotóxicas também, como acontece para qualquer outro parâmetro toxicológico, né? Então a gente sai daquela decisão binária genotóxico ou não genotóxico e passa por uma avaliação de risco. Quanto dessa substância realmente representa risco de aumento de desenvolvimento de uma determinada doença, né? Fábio, eu queria aqui fazer um comentário também. O que me parece muito interessante é que o grupo de a toxicologia como um todo incorporou esse conceito do binário não genotóxico ou genotóxico, incorporou esse conceito de que não existe dose segura para compostos genotóxicos. E incorporaram de uma maneira passional, inclusive. Não é? Sim. Especialmente, eu sei, na área de ocupacional, isso é uma verdade Um dogma, que né? não pode ser mudada. E o que é muito interessante é que o assunto genotoxicidade, como vocês podem imaginar, ele é muito melhor debatido e muito melhor estudado dentro das sociedades de mutagênese, não é? E não da sociedade de toxicologia como um todo. A sociedade de mutagênese é que deveria ser ouvida enquanto quais são os paradigmas que devem ser se fundamentar as avaliações do risco do ponto de vista de substâncias químicas. E há muitos anos, todos nós da mutagênese nunca concordamos com esse tal princípio da precaução, porque tem princípio da precaução que faz sentido, esse é um princípio que não faz sentido. Porque, como eu até comentei com todos durante as aulas, hoje a sociedade de mutagênese, mais da metade da sociedade de mutagênese trabalha com reparo. Então, assim, hoje se conhece muito desses mecanismos de defesa naturais, né, de todos os seres humanos e das bactérias e de todos os organismos. Portanto, exatamente hoje, dentro da sociedade internacional de mutagênese, que esse movimento, né, que acha que tem que se fazer uma avaliação quantitativa do risco, está começando. E eu fico bastante satisfeita que isso esteja acontecendo, e isso tem sido levado para as reuniões de toxicologia mais gerais, né, que é muito importante essa conversa das sociedades, para que a gente passe finalmente a incorporar essa mudança na avaliação de risco. Mas isso muitas vezes é visto pelas pessoas mais leigas como um retrocesso. Não é? Exato. Agora vai poder. O que não podia antes, agora pode. Está abrindo uma porteira. Tá... E não é verdade. Nós estamos aqui falando de ciência. E ciência fundamentada em estudos muito sérios e profundos. Não é? Então, eu acredito que isso é uma tendência que não terá volta atrás. Né? E já é possível, inclusive, calcular esses riscos baseados, existem metodologias que calculam baseados em resultados de teste in vitro, portanto, a evolução vai ser muito grande. Então, a sociedade de mutagênese, em conjunto com a toxicologia, tem desenvolvido vários protocolos e vários exemplos de como fazer essa avaliação e validado, inclusive, aqueles, como chama os, que a gente coloca embaixo fatores de segurança. Né? Validado fatores de segurança baseados em dados, inclusive, em vivo e epidemiológicos. Então, assim, eu acho que é uma mudança que veio para ficar, e agora, na próxima reunião internacional de mutagênese, que será agora no Canadá, em agosto, né, que nós vamos participar, inclusive apresentando vários trabalhos nossos aqui, do grupo, vai ter uma discussão bastante grande e protocolos para isso vão ser apresentados. Né? Então, eu acho essa parte extremamente relevante, né, Fábio, para a gente, conforme a gente foi lendo, a gente percebeu que essa vai ser uma tendência e que vai acabar reverberando aqui na maneira de interpretação dos dados da própria Anvisa e do IBAMA. Era isso.
Eu até já pego um pouco mais pesado, né? Muito fácil falar em exposição zero de substâncias que você pode evitar, eventualmente. Mas a gente está falando de substâncias que a gente não pode evitar, né? Por exemplo, poluição do ar foi Exato, classificado como grupo um, né? exato. Então, eu não posso simplesmente dizer assim, a partir de hoje não tem mais poluição do ar, né? Então, como é que a gente vai trabalhar com isso, né? A gente vai ter que Não, fazer e uma mais avaliação de risco interessante, séria, segura. exato. Por exemplo, você falar, mas eu não quero nenhum produto da combustão de gasolina, perfeitamente. Então, nós não vamos mais ter nenhuma combustão. Mas e o fogo? E o Uhum, fogo que é natural? A queima uhum, de biomassa que ocorre naturalmente, ainda mais em tempos aí de mudanças climáticas. Como é uhum, que eu vou fazer essa regulamentação? exato. Qual é o máximo? Quais são as medidas de segurança que eu vou ter que tomar, de proteção, para poder fazer essa prevenção? Eu vou ter que aceitar. É Exato. impossível, não existe uma atmosfera livre de hidrocarbonetos parecidos com os aromáticos. Pode ser um lugar menos que não tem nem um ser humano. Mesmo assim, nós Pode ser o teremos Himalaia, esse. né? Lá no Não, Tibete, não lá importa, tem. exatamente. Então, inclusive, para o próprio benzopireno, para o grupo dos HPAs, é um dos que mais a gente tem estudado para calcular esses limiares aí, né, que podem estar presentes, então, no nosso meio ambiente, de forma a não oferecer risco. E como o Fábio falou de forma perfeita, o risco vai ser igualzinho àquelas pessoas não expostas àquela substância. Então, é Exato. exatamente isso que a gente tem que parar de ser hipócrita, né? Porque, Uhum. de certa forma, quer dizer que só porque é fabricado não pode. Agora, se for naturalmente produzido, então, o que eu faço? Aí pode? Não é possível. A gente tem que ter um peso só para tudo, né? E eu acho que a gente está chegando lá. Bom, aí, né, para viabilizar, então, as avaliações quantitativas de risco quanto à determinação de margens de exposição segura para substâncias genotóxicas, algumas demandas ainda existem, né? Então, é preciso uma avaliação de perigo, né, com realização de testes de genotoxicidade com maior poder, né? Então, maior número de doses e menor intervalo entre as doses para ter uma segurança estatística maior na obtenção das curvas dose-resposta, né? Avaliação da exposição, então uma medição, uma estimativa da exposição a substâncias genotóxicas mais precisa também, né? Porque basicamente a avaliação de risco quantitativa ela parte de dois elementos centrais, né? Então, o perigo, a quantificação do perigo, que vem dos testes de avaliação de genotoxicidade, e a medição da exposição, ou uma estimativa precisa da exposição. Muito importante, né? A determinação do ponto de partida, né? Do point of departure para atividade genotóxica, que também poderá ser derivado das tradicionais curva dose ou concentração resposta, né? Então, eu não vou mais partir do modelo linear que é utilizado hoje, eu vou partir de uma curva sigmoide, como é utilizada, né, para outros parâmetros toxicológicos, então eu vou conseguir delimitar aquela porção da curva onde existe a exposição e não existe efeito, e aí identificar com precisão esse ponto da onde eu começo a ter uma distinção entre a quantidade da substância que eu estou exposto e a manifestação de efeitos diferente daqueles grupos que não estão expostos. Uma definição clara das estratégias de caracterização de risco, né? Então, qual vai ser a minha pergunta, qual vai ser o meu novo paradigma, o que eu vou buscar com essa avaliação de risco e como eu vou fazer essa avaliação de risco de maneira transparente e sempre, né, monitoramento dos níveis ambientais das substâncias genotóxicas. Então, a partir do momento que eu estabeleço uma dose segura, eu posso legislar padrões considerando essa segurança embutida, e a partir daí eu posso legislar e cobrar o monitoramento, né? Então, da mesma forma que a gente trabalha, por exemplo, com monóxido de carbono ou ozônio na atmosfera, eu vou poder trabalhar com essas substâncias genotóxicas, eu vou poder legislar e cobrar, considerando que, né, não considerando mais o risco aceitável, se você estiver exposto a esse nível, vai ter o risco de câncer. Não.
a gente vai poder monitorar e legislar a partir do ponto de vista que, se a substância estiver até aquela concentração ou abaixo, a chance de manifestação da doença, ela pode ser considerada negligenciável, né? Então, esse é um rompimento muito, muito grande com o que vem sendo feito até hoje, né? E demanda, então, coragem, né? E é claro que isso aí parte, como a professora Gisela falou, né, de uma série de novos conceitos, né? O conceito de AOP, Outcome, Adverse Outcome Pathway, que é a via, ou a cascata de eventos que leva ao desfecho, né? A doença tem que ser considerada questões de mecanismo de ação, né? Nesse mecanismo de ação, muitas vezes eu tenho que considerar as questões tóxico-cinéticas, de distribuição, de biotransformação, enfim, eu vou ter que incorporar uma série de conceitos que já são claros e utilizados para outros parâmetros toxicológicos tidos como importantes, mas tratados de forma separada da genotoxicidade. Então, eu vou fazer o contrário, né? Eu vou incluir a genotoxicidade no conjunto de outros parâmetros toxicológicos e não tratar mais ela à parte, né? Bom, e como últimas mensagens, né? Deixar aí que é possível, então, observar que nos últimos anos houve um aprimoramento da legislação específica brasileira buscando alinhá-la e harmonizá-la com aquelas amplamente aceitas no contexto internacional, como a gente viu, né, desde GHS, que é global, União Europeia, Mercosul, mais próximo da gente, então a gente está buscando esse alinhamento. As estratégias internacionalmente harmonizadas para avaliação da genotoxicidade de produtos químicos trazem como principais vantagens a economia de recursos, uniformidade nos critérios de classificação e maior rapidez na obtenção de registro nos diferentes países onde se vai pleitear esse registro. Embora o Brasil tenha evoluído, ainda é necessário estabelecer uma regra geral para o registro de um conjunto mais amplo de substâncias químicas, algo, por exemplo, no modelo do REACH europeu, né? E o Brasil também deve buscar a implementação da avaliação de risco no processo da avaliação de segurança química, de acordo com as novas tendências internacionais. Isso a gente já viu que está incorporado na questão dos cosméticos, e a própria Anvisa já tem lançado mão dessa avaliação de risco relacionada a agrotóxicos e alguns casos medicamentos ou impurezas em medicamentos, né? A questão é ampliar isso e usar de uma maneira mais clara e rotineira. E eu agradeço, então, a todos, peço desculpa por ter me alongado um pouco, e acho que, não sei, acho que a gente tem um tempo para discussões, professora? Sim, exatamente. Então, eu quero agradecer muito, professor Fábio, como sempre, muito paciente e muito detalhista, e foi um prazer fazer esse trabalho junto